E aí hoje é Natal, né? Comemoramos aí o nascimento de Jesus, aquele que nos trouxe a salvação e nos trouxe aí o motivo de viver. Então Jesus foi a encarnação do Verbo, foi Deus reorganizando, né, todo o nosso relacionamento com Ele, reabrindo as portas que foram fechadas lá no Éden. Então vamos recordar aqui um pouquinho, nós primeiro falamos de contemplação, né? Nós observarmos a glória de Deus em cada uma das situações, em cada uma das coisas que giram em nosso entorno. E a contemplação, né, traz a nós essa presença, essa vida existente nas coisas, existente na criação e nos traz muito da identidade de Deus. Depois, nós usamos a criatividade, que é, através da observação dessa contemplação, nós criarmos, nós darmos uso às coisas existentes, nós transformarmos ela. E hoje nós vamos falar de outra coisa muito importante, a intenção. A Bíblia trata isso como motivação, né? Qual que é o motivo para a ação? Qual que é a sua intenção através da sua ação? É bem sabido que nossas ações, às vezes, não revelam a nossa intenção. Nós podemos fazer coisas boas, mas com intenções ruins. E vice-versa, né? Nós podemos fazer coisas ruins com intenção, né, com intenções boas. Por exemplo, né, quando a gente educa o nosso filho, muitas vezes nós temos atitudes, nós temos, né, algumas ações que para ele isso é ruim, isso é desconfortável, ele não gosta. Mas, em geral, nós temos uma intenção naquela ação. E essa intenção é que vai gerar o fruto no longo prazo. Então, a intencionalidade, nós devemos aprender a revelá-la em todas as situações de nossas vidas. Nós precisamos deixar bem claro para a pessoa, né, que nós estamos nos comunicando, ou na empresa, ou no projeto, ou em qualquer coisa que a gente se meta a fazer, qual que é a nossa intenção. Muitas vezes a gente mantém isso em secreto, né? Nós escondemos isso porque às vezes estamos querendo levar alguma vantagem, isso está muito na mentalidade do brasileiro. Então nós precisamos exercitar os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas intenções. Nós precisamos exercitar e deixá-las claras, deixá-las abertas. Por que disso, né? Se nós somos claros em nossas intenções, se nós revelamos o nosso porquê, o nosso propósito, o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso, vai até facilitar a nossa vida, vai nos trazer um peso a menos. Porque quando você é claro, quando você revela essa intenção, automaticamente as pessoas que se achegam a você, elas vão estar, de alguma forma, integradas com esse propósito, com essa intenção. E automaticamente você vai fazendo uma pré-seleção de quem se aproxima de você. Então as pessoas já sabem o que você significa. É interessante, né? Lá em Salmo 1 fala, acho que é Salmo 1, não sei bem, mas fala assim para a gente não ficar na roda dos escarnecedores, né? E o que vem a ser isso? Mesmo que eu frequente uma roda dos escarnecedores, se eu sou intencional, se eu demonstro ali a que vim e qual é a minha forma de pensamento, provavelmente, se eu estiver ali na roda de escarnecedores e eu chego, né, se eu chegar ali no meio de uma conversa e o assunto for realmente escarnecendo de alguém, falando mal, fofoca, enfim, alguma coisa nesse sentido, muito provavelmente o assunto vai parar. Por quê? Porque eu estou posicionado. Porque eles sabem o que eu penso, eles sabem como eu vejo as coisas e provavelmente o assunto vai ser cortado e continuado depois, né, quando eu não estiver presente. Então, quando a gente revela essa intencionalidade, quando nós somos claros com aquilo que nós estamos ali fazendo ou pretendemos fazer, ou as intenções do que estamos, a gente começa a definir esse meio ambiente, definir essas pessoas que nos circundam. Isso vai dar o quê? Velocidade, vai nos dar capacidade de organizar as coisas em volta. E tem um caso também, assim, é interessante que, pelo menos no inconsciente, às vezes a gente tem uma ideia de que, assim, num relacionamento conjugal, a gente não deve falar tudo com a esposa. Nós devemos
segregar a informação. É bem verdade que, talvez não nesse sentido de não falar, mas no sentido do momento de falar, né? Mas quando a gente guarda esses segredos com a nossa esposa, automaticamente isso revela um relacionamento que não está plenamente sadio. Nós precisamos nos ir crescendo, né? Nós precisamos nos lapidar e construindo essa união. Afinal, a Bíblia diz que é o quê? São duas pessoas que se unem, né? E formam uma. E para que isso aconteça, né, de maneira completa, é necessário nós vencermos esses obstáculos. Né? Através do tempo, da persistência, nós, através de conversas, diálogos, nós irmos o quê? Nos abrindo completamente, expondo, né, nosso lado bom e também o nosso lado mal, como a gente vê as coisas. Essa interação, se ela for, né, feita ao último nível, eu creio que é o mecanismo da gente se tornar um. É o mecanismo da gente realmente virar essa entidade. E aí sim, não há nada que quebre. Então muitos casamentos são destruídos por quê? Porque não tem uma intenção. Não tem revelado as verdadeiras intenções, né, pessoais e em conjunto. E não tem essa formação, esse elo, essa unicidade, esse tornar-se um de forma forte, definida, intencional. Então, a intencionalidade, ela tem que ser realmente procurada e expressada. Então, quando a gente treina, a gente vai treinando o nosso cérebro a mostrar isso com clareza, nós vamos tendo um ritmo de vida diferente. Nós vamos nos colocar numa posição de clareza, de objetividade e vamos trazer para o nosso meio justamente essa força motriz, esse foco, né? Quando nós temos, é igual a ideia da luz, da energia, né? O sol, ele é muito potente, muito forte. Você fica ali no sol, você até se queima. Mas uma simples vela que eu me aproximo dela, né, ela me queima muito mais do que o sol, muito mais rapidamente. Então isso é o poder do foco. E a intenção, né, quando nós temos a intenção clara, nós estamos fazendo esse movimento de foco. Então isso nos dá potência para a ação. Então as nossas ações intencionais e reveladas, elas nos dão potência para a ação, elas transformam o ambiente, elas criam as situações com maior facilidade. Então, meu recado de hoje é justamente isso, para que nós possamos ser intencionais, né? Que a gente contemple, que a gente aprecie, que a gente crie em cima disso, mas que a gente seja intencional e um intencional revelado, um intencional aberto, iluminado pela luz que vem lá de cima. Um bom Natal e até amanhã. Fiquem com Deus.